Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Meus caros amigos e amigas que acompanham a TV Canção Nova, muito boa noite, uma alegria. Estamos começando mais um programa Escola da Fé. Muito boa noite a vocês que estão aqui no nosso auditório, participando ao vivo do nosso programa. Sejam bem-vindos. É uma alegria podermos estar aqui mais uma vez. Hoje temos um convidado especial, Dom Alberto Taveira, arcebispo de Belém do Pará, que vai conversar conosco aqui, está participando do ENF, que é o Encontro Nacional de Formação da RCC, da Renovação Carismática Católica, que está acontecendo aqui na Canção Nova, e vamos conversar sobre vários assuntos importantes. É sempre uma alegria muito grande receber aqui na Canção Nova, especialmente aqui na Escola da Fé, um sacerdote, um bispo, um arcebispo, um cardeal, etc. Muito bem, mas vamos começar rezando, né? Eu insisto muito nisso. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Nada é nada. Nenhuma palavra boa sai da nossa boca, nenhum gesto, sem a graça de Deus. Então vamos pedir ao Divino Espírito Santo. Convido vocês que estão aqui, vocês que estão em casa, né? Parem um pouquinho na sua casa, vamos pensar no Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito Santo. São Paulo fala, 1 Coríntios 3,16, né? Nós somos templo do Espírito Santo e a Santíssima Trindade habita em nós. Deus está em nós, mas será que nós estamos em Deus? Né? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, Enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Invocando a Virgem Maria, para que ela interceda por nós nesta noite, para que tudo seja segundo a vontade de Deus, para a glória de Deus, edificação da igreja e salvação das almas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio. São José, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pronto, agora podemos ir em frente. Depois que a gente invoca o Espírito Santo, é caminhar com segurança em Deus. Muito bem, é uma alegria estar aqui com o Dom Alberto, que já apresentei. Quero só, antes de passar a palavra para ele, para os seus cumprimentos, quero já mostrar, né? Dom Alberto todo ano prepara um retiro para a Quaresma aqui na Canção Nova. Esse ano, Retiro Popular 2018, eis-me aqui. É uma citação lá de Isaías 6.8. Dom Alberto vai explicar, inclusive para quem quiser acompanhar depois, poder aproveitar ao máximo, né, o que está aqui. Esse é um dos objetivos mais importantes dessa nossa conversa de hoje. Mas Dom Alberto também vai poder conversar outros assuntos, alguém queira fazer alguma pergunta, né? Pode mandar, e no terceiro bloco do programa a gente vai conversar. Dom Alberto, uma alegria muito grande receber o senhor mais uma vez, a sua bênção para todos nós. E aí, suas palavras iniciais. Eu agradeço muito, professor Felipe Aquino, vocês todos que estão aqui e as pessoas que nos acompanham de casa. É sempre uma graça muito grande estar aqui com a Canção Nova, com as pessoas que nos acompanham. Nosso Senhor tem me dado a graça de um contato frequente com o trabalho de evangelização da Canção Nova. E durante esses dias acontece aqui na Canção Nova o Encontro Nacional de Formação da Renovação Carismática Católica. Todos os anos, no mês de janeiro, a Renovação realiza este encontro, que na realidade ficou maior do que os congressos da Renovação, como número de participantes. Nós estamos hoje, neste primeiro dia de evento,
nós estamos com mais de 13 mil pessoas aqui na Canção Nova. Que beleza. Do Brasil inteiro, de todos os estados. Então, tem gente de todas as partes. E o que chama mais atenção é que as pessoas querem a experiência da formação, de conhecimento, de preparação, conhecimento doutrinal, aperfeiçoamento espiritual, na vida de oração, nas práticas próprias da renovação carismática católica. Então, tudo isso chama muito a nossa atenção. E como acontece cada ano, eu trago o Retiro Popular, que é apresentado, são 26 anos. Cada ano eu tenho tido a graça de preparar um texto, né? E me impressiona muito, porque a Canção Nova me informou que foram feitos agora, nesses dias, a primeira edição foi de 50 mil exemplares. E nos primeiros dias foram vendidos 30 mil exemplares. Que beleza. O que é um sinal muito positivo de que as pessoas querem viver bem a Quaresma, ajudadas por esse Retiro Popular. Que beleza. Dom Alberto, antes da gente entrar na conversa do próprio Retiro, também da RCC, eu queria que você colocasse um pouquinho da sua vida. Quem é Dom Alberto? Ao invés de eu ficar lendo aqui, né, eu vou colocar só alguns dados bem sumários, né? Para quem não conhece a vida de Dom Alberto, né? Dom Alberto, arcebispo de Belém do Pará, foi arcebispo de Palmas, o primeiro arcebispo de Palmas, né? Quando criou a arquidiocese lá. Foi. Né? Nasceu em 1950, depois foi reitor no Seminário Provincial Coração Eucarístico de Jesus, em Belo Horizonte. Dom Alberto é mineiro, nasceu em Nova Lima. Nova Lima. Nova Lima. Pertinho de Belo Horizonte. Está aí. Né? Depois também foi professor, né, de liturgia na PUC de Minas Gerais. Beleza, né? Em Brasília assumiu a coordenação do Vicariato Sul da Arquidiocese, além das diversas atividades como bispo auxiliar em Brasília, né? E foi nomeado em 2009 arcebispo de Belém do Pará. O senhor foi ordenado por Dom João Rezende Costa. Sabe o que me chama a atenção? Dom João Rezende Costa, ele estudou aqui em Lorena, no Colégio Salesiano em Lorena, e foi colega do meu pai, de sala de aula. Olha só. Meu pai falava muito dele. Sabe quem foi também? Jânio Quadros. Era um colega de... Olha como o colégio era importante, vinha gente do Brasil inteiro. Meu pai falava muito que tinha um amigo muito importante, que era bispo, Dom João Rezende Costa. E eu vi que ele foi quem sagrou o senhor bispo, foi isso? Só para dizer, voltando à sua pergunta, quem sou eu, né? Eu sou isso, Nova Lima, agora, pode né? colocar. Eu sou de Nova Lima, Minas Gerais, e meus pais já faleceram, somos 3 irmãos, eu sou o mais velho, e vivi ali na minha cidade, os primeiros anos. Com 4 anos eu pedi aos meus pais que eu queria fazer 2 coisas. Com 4 anos? Com 4 anos eu queria fazer a primeira comunhão e ser padre, mas falei que ser padre era na frente, né? Com 4 aninhos de idade? 4 anos. Levaram-me para conversar com o pároco e ele disse, tem que crescer primeiro. Tá bom. Domingo seguinte, eu corri na sacristia, puxei a batina do padre, eu quero ser padre e fazer a primeira comunhão. Eu já disse que tem que crescer primeiro, né? Tá bom. Meus pais correndo. Terceiro domingo, eu fui para a porta da casa dele. Para a porta da casa do padre, eu quero ser padre e fazer a primeira comunhão. Depois, esses detalhes ele mesmo me contou, porque eu o sucedi na paróquia, né? Alguns anos depois. Então ele disse, então tá bom, levem para conversar com Dona Nicota. Eu era cidade do interior, catequese era diferente de hoje, né? As mulheres que davam catequese. Se ele conseguir aprender o catecismo, ele pode fazer a primeira comunhão, né? É claro que o padre achava que eu não ia aprender, né? Aprendi primeiro que os outros meninos, ele teve que cumprir a palavra, e eu fiz a primeira comunhão no dia 26 de maio de 1950, no dia que eu fiz 5 anos. Né? E se alguém me perguntar assim, você sabia o que estava fazendo? Sim. Eu tenho, para a glória de Deus, que dizer que eu não tenho nenhuma comunhão até hoje que não tenha sido consciente. Que beleza. E ali veio a vocação também. Depois foi trabalhar na minha cidade um padre que apoiou muito as vocações, ele foi meu padrinho de crisma, e com 10 anos eu saí de casa para o seminário.
Fiz todo o curso no Seminário Provincial do Coração Eucarístico de Belo Horizonte. Fui ordenado padre por Dom João Rezende Costa. Aliás, eu gastei só um bispo na vida. Ele me crismou, me deu os ministérios, o diaconato. Ele era bispo de Belo Horizonte, Ele era arcebispo de Belo Horizonte. Subdiaconato, que existia na época, diaconato, presbiterato e episcopato. O único bispo na minha vida. Que beleza. E éramos ele era muito um ligados. muito sábio, né? Muito sábio, muito santo. Tínhamos um carinho muito grande com ele. Então eu sou muito grato por isso. Depois, em 1991, eu fui nomeado bispo auxiliar de Brasília, depois de ter trabalhado em Belo Horizonte em várias funções, e fui para Brasília, fiquei de 91 a 96. E assim, em 96, nomeado arcebispo de Palmas, primeiro arcebispo, e em 30 de novembro de 2009 fui nomeado arcebispo de Belém. Tomei posse lá no dia 25 de março, essa minha querida e grande arquidiocese de Belém, e já vamos completar 8 anos da minha posse como arcebispo de Belém. E sou muito feliz de trabalhar na Amazônia, de ser arcebispo de Belém, estar com esse povo maravilhoso que Deus me deu. Dom Alberto, a vida de um padre, de um bispo, é uma vida tumultuada. O senhor nasceu em Belo Horizonte, aí foi para Brasília, de Brasília para Palmas, de Palmas para Belém do Pará. Essas mudanças são muito chocantes. Se aculturar em cada lugar desse, é difícil, né? É uma cruz, né? Exige um esforço muito grande, é claro, para a gente se adaptar, chegar nos vários ambientes. Mas São Paulo diz assim: fiz-me um com todos para ganhar o maior número possível. Quando eu recebi a nomeação de bispo, foi uma coisa muito interessante. Chegou uma cartinha assim: o Santo Padre João Paulo II se dignou nomeá-lo bispo auxiliar de Brasília. Para maior facilidade, responda com um telegrama nesses termos: concordo com a carta número tal. Foi isso. Não tinha internet ainda. Não tinha internet, não. Era o telegrama. Eu fui não, era uma carta dizendo que passasse um telegrama. Tá bom. Eu me coloquei diante do sacrário e era o dia 27 de março de 91. Coloquei diante do sacrário e me assustei muito com aquilo. Eu era muito novo, não tinha... Eu estava para fazer 41 anos, tinha 40 anos só. Novo, né? Novo mesmo. O que eu faço? Será que é a vontade de Deus? Aí me veio a palavra: quem vos ouve, a mim ouve. Eu não tenho coragem de dizer que o Papa não me diz a vontade de Deus. Então minha resposta é sim. Mas eu era muito bobo. Podia dizer não? Você encontra todas as desculpas, né, possíveis, né? Eu sou novo, eu sou... não tem informação, sei lá, tudo que puder a gente inventa, né? Certo? E aí, mas eu disse: quem sou eu para dizer que o Papa não fala a vontade de Deus? E aí eu disse assim para Jesus: olha, eu aceito ser bispo auxiliar de Brasília, mas se algum dia o senhor tiver algum lugar onde tem que começar tudo, eu prefiro. Eu aceito, onde não tenha casa, nem cúria, nem padre, nem nada. 5 anos depois, até o dia foi o mesmo, 27 de março, eu fui chamado para ser arcebispo de Palmas. Começou tudo do zero. E perguntei: o que tem lá? Tem padre? Vamos dizer, seu mesmo tem um para começar. Tem cúria? Não. Tem casa para o bispo? Não. Tem seminário? Não. Tem irmãs algumas, né? Padre, um. Dinheiro, menos ainda. Eu disse: então tá bom, eu vou. E Deus sabe que ele vai ter que trabalhar muito. E fui, e deu certo, né? Graças a Deus, uma grande alegria. Aprendi a amar aquela arquidiocese. E aí a gente se adapta quando chega com a disposição para amar. Você não tem que levar uma bagagem de uma série de pretensões. Você chega para viver bem. O que aconteceu também em Belém? A arquidiocese de Belém, o povo de Belém, mas uma maravilha. E eu agradeço a Deus. Então a gente se adapta porque quer se fazer um. É desse jeito. Roberto, eu gosto muito de, quando tem um padre, um bispo aqui, fazer essa pergunta. A igreja tem naquela passagem lá, né, de Samuel, Deus chamando o menino 3 vezes: Samuel, 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 até que o sacerdote
Eli mandou dizer, ó, fala, se ele chamar a terceira vez, você fala, Senhor, eis-me aqui. Fala que teu servo escuta. A igreja vê nisso aí o chamado sacerdotal. É assim mesmo? Como é que é esses? Como é que foi isso para o senhor, esse Alberto? Eu acho que eu trabalhei muito com vocações, né? Fui reitor de seminário. A igreja diz assim, que o chamado de Deus se manifesta através dos sinais que Ele dá para as pessoas sensatas, né? Eu tenho muitas realidades de vocações em que eu olhei para o jovem e disse assim, você é chamado a ser padre. Vários casos. Mas eu acho que a gente precisa ver o que tem de desejo dentro do coração. Comigo foi assim, eu quero ser padre, quero fazer primeira comunhão. Vocação e comunhão para mim, Eucaristia, essas coisas ficaram ligadas, né? Por isso que o meu lema de bispo é o pão que eu darei a minha carne para a vida do mundo. Ser Eucaristia para o mundo. Então eu sinto que Deus põe o desejo dentro. Só que depois você precisa ver, a pessoa tem condições para fazer aquilo? Ela tem saúde, prontidão para se preparar, e daí por diante. Mas tem uma terceira coisa, o que a igreja diz. A igreja tem que confirmar. A graça do bispo é a graça do discernimento. O bispo vai discernir, olha, ali há sinais de que realmente há um chamado de Deus. Então comigo foi assim, e penso que é dessa forma que acontece. O senhor entrou no seminário com quantos anos? 10 anos. 10 anos. É como o padre Jonas também. Antigamente era assim. Agora hoje é diferente, né, Dom Alberto? Hoje o menino entra com 18 anos. O chamado hoje é mais difícil de dar uma resposta hoje, porque o senhor com 4 anos já foi chamado, não tinha a internet louca na cabeça da pessoa. O tempo era outro, mundo. O tempo era diferente. Como é que é hoje para um jovem? Como é que você vê para um jovem hoje? Eu acho que é a vida chamado. paroquial, ou a vida nos movimentos de igreja, as experiências de evangelização. Quantas vezes a experiência do amor de Deus vem também com o chamado vocacional? Isso acontece com muita frequência. Então a gente identifica na pessoa uma experiência do amor de Deus e logo em seguida vem também o desejo de servir a Nosso Senhor. Não falta chamado. Não, né? Não. Falta é trato. Né? Outra coisa que a igreja sempre diz, os papas sempre falam, é que as vocações nascem nas famílias. A gente sabe que a família está sofrida, né? Mas tem havido vocações, né? Tem. Eu tenho cerca de 70 seminaristas nesse ano. Não posso reclamar, não. Né? Que beleza, né? As vocações existem. Agora precisa da gente tratar. Eu penso que os pais, por exemplo, precisariam de colocar na educação dos filhos não só a pergunta, o que você quer ser quando crescer? Tem que colocar uma outra pergunta, o que Deus quer de você? São João Paulo II dizia que não existe ninguém sem vocação. Alguma vocação você tem. Sacerdócio, matrimônio, vida religiosa, vocação todo mundo tem. Porque ele dizia, a vocação é um olhar de Deus para cada pessoa. Para cada pessoa. Né? Então isso aqui, não existe cristão sem vocação. Trata-se de descobrir qual é. Pode ser religiosa ou não, religiosa no sentido de consagração. Claro. Beleza. Dom Alberto, vamos conversar um pouquinho sobre o retiro. Qual é o tema básico deste ano? Já são quantos vezes você já fez? 20? 26. 26? Nós começamos em 92. Né? Que beleza. Eu lembro disso. Eu tinha visto uma experiência de uma paróquia do Nordeste brasileiro, em que o padre fez a quaresma proclamando os jejuns. Eu gostei tanto disso, que apliquei numa paróquia que eu trabalhei em Belo Horizonte, e depois em Brasília, 92, num rebanhão, eu fiz essa proposta para o povo. E Nelsinho Correia, trabalhava lá na época, espertamente pegou a gravação e trouxe para a Canção Nova. Rapaz, a partir daí acabou, nunca mais eu fiquei livre de fazer retiro popular. Mas que coisa boa. A partir daí a Canção Nova assumiu, começou a publicar e vem até hoje. Qual é a proposta? Ajudar as pessoas a viverem a quaresma. Muita gente gostaria de tirar um tempo para fazer retiro, mas não tem jeito. Então eu proponho um retiro assim, a quaresma toda, meia hora por dia de oração com a Bíblia.
E neste ano, eu fiz uma proposta que acho que todo mundo vai gostar. Como se vive o retiro? No domingo, participar da missa e fazer a experiência da caridade, de visitar os doentes, fazer alguma coisa assim, né? Cada segunda-feira da quaresma, a leitura orante da Bíblia sobre as primeiras leituras dos domingos da quaresma. Os 5 domingos da quaresma são chamados de domingo das alianças. Abraão, Moisés, os profetas. É tão bonito identificar isso, né? Na terça-feira de cada semana da quaresma, eu chamei assim, os personagens que nos ajudaram a viver a fé, conduzidos sobretudo pelas cartas de São Paulo. Também ocorre uma carta de São Pedro na quaresma deste ano. Toda quarta-feira da quaresma, eu propus ruminar o evangelho do domingo anterior, e ficou muito interessante, para as pessoas não se esquecerem. Depois, toda quinta-feira da quaresma, fazer o retiro é fazer uma adoração eucarística. Aqui está o texto de uma adoração eucarística. A sexta-feira é fazer a Via Sacra. E o sábado é o dia de Nossa Senhora. Beleza. Agora, como saiu esse tema? Todo ano, cabe ao arcebispo de Belém escolher o tema do Círio de Nazaré, que é uma das graças mais bonitas que nós temos. Quando estava para escolher o tema do Círio de Nazaré, eu me lembrei que o Papa convocou um sínodo sobre a juventude. E aí me veio o Evangelho da Anunciação. E aí eu coloquei como tema do Círio de 2018, uma jovem chamada Maria. E nós temos um livro que está em elaboração, de 15 encontros preparatórios ao Círio, todos palavra por palavra do Evangelho da Anunciação. E aí, eu tomei o texto preparatório do sínodo, e ele entra muito aqui no Retiro Popular. O que é juventude? Maria é jovem, uma jovem chamada Maria. E aí me veio essa expressão a partir de Nossa Senhora: eis aqui a serva do Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu fui percebendo que muitas vezes Deus disse ao seu povo: eis-me aqui. E muitas pessoas disseram, como Isaías: eis-me aqui. Aí a ideia de vocação, juventude, Nossa Senhora, nasceu esse livro. Beleza. Está aí, uma proposta para viver a quaresma, assim, com bastante fruto, porque se não tiver uma sistemática para viver a quaresma, a pessoa acaba passando a quaresma meio que em branco, né? Num dos artigos do show, o senhor coloca assim, até anotei aqui, olhando aí o seu site, né? O senhor coloca o sentido das celebrações antes da Páscoa. O que o senhor coloca nesse artigo? Porque a quaresma prepara a gente, né? Exatamente para... Nós temos que olhar para a Páscoa. A quaresma existe por causa da Páscoa. A quaresma existe para que nós, durante aquelas 5 semanas, nos preparemos para viver a Páscoa. A dinâmica da quaresma qual que é? Primeiro domingo, as tentações de Jesus no deserto. Se você vive a palavra, você vence as tentações, porque ele ensina a viver essa vitória sobre o mal. Quem faz isso experimenta a transfiguração. Segundo domingo, a transfiguração. Depois vem terceiro, quarto e quinto domingos da quaresma. Os temas da penitência, da conversão, da volta para Deus. Dessa forma, nós fazemos uma estrada de preparação para a quaresma. Não se enxerga a quaresma só assim, um pedacinho. Nós temos que enxergar o conjunto da caminhada que nós fazemos.
E é por isso que eu faço o Retiro Popular, para ajudar as pessoas a darem passos pouco a pouco na preparação da Páscoa. Então, as celebrações prévias à Quaresma têm uma história que é a história do catecumenato batismal, Sim. a preparação do batismo, né? Tanto que nós estamos na igreja no Brasil querendo que essa dimensão catecumenal entre cada vez mais também na catequese, na educação da fé das pessoas. Então, as celebrações antes da Páscoa, elas servem para prepararmos a celebração mais importante do ano, que é a noite de Páscoa. Beleza. Norberto, mudando um pouco de assunto, o senhor há muitos anos já é o assistente junto à CNBB, escolhido pelos bispos, para a renovação carismática católica. Como é que é esse trabalho do senhor junto à renovação? A renovação completou 50 anos. O que o senhor vê nisso tudo, fruto disso tudo? O que isso mudou para a igreja? Essa renovação que o Espírito Santo trouxe. E eu posso dizer também com vivência, porque eu comecei com o Padre Jonas aqui na renovação, lá para 1972, 73, estamos aí até hoje, graças a Deus. Canção Nova é fruto da renovação. O Padre Jonas, depois que ele participou, né, e assim em Shalom, tantas e tantas comunidades. O senhor que tem essa visão panorâmica e também assim, pastoral, né, dirigindo aí, fala um pouco disso para nós. O querido e saudoso Dom Luciano Mendes de Almeida era presidente da CNBB. E eu era bispo auxiliar de Brasília, deve ter sido 93, 94, por aí. E Dom Luciano me chamou e disse assim: a renovação carismática católica está pedindo um bispo que seja um assistente nacional. E eu pensei em você, porque você é da espiritualidade do focolar, então você vai saber valorizar os carismas dos outros. A partir daí eu assumi, e de lá para cá as sucessivas presidências da CNBB têm confirmado e me mantém como assistente da renovação, o que dá muita alegria para mim. Posteriormente, eu fui chamado a ser o assistente em nome da Santa Sé para todas as comunidades novas. No ano passado, numa reunião com o Papa Francisco, nós estávamos várias pessoas preparando o jubileu da renovação, e eu disse: Santo Padre, eu já estou no 3º mandato como assistente das novas comunidades na igreja, então está na hora de parar, né? Porque eu não posso ser renovado mais. Ele diz assim: no regulamento não pode não, mas o Papa pode, então você vai continuar. O Papa pode. Quer dizer, tá certo. Quem obedece tem juízo, né? Então, eu sou assistente em nome da igreja para todas as comunidades novas do mundo e assistente da renovação para o Brasil. E posso dizer-lhes, depois a gente continua a conversa sobre isso, mas é uma experiência muito, muito forte, muito importante. A renovação é uma graça especial, né? É uma graça muito importante na igreja. Não tem dúvida. Quer dizer, na igreja existe uma diversidade de dons. Nosso Senhor inventa de todas, mas a renovação, ela tem uma graça especial e, vamos dizer a verdade, tem resgatado tantas e tantas pessoas para a Igreja Católica. Graças a Deus. Graças a Deus. Norberto, a gente precisa fazer um intervalo, está na hora, mas espera aí, não saia, porque o intervalo é muito rápido e vamos continuar isso que ele está conversando, sobre a renovação carismática, que eu tenho também outras perguntas para fazer. Espera aí, voltamos já. Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa e você percebe aí a rapidez do intervalo. Eu gosto sempre de destacar isso, para você entender por que a Canção Nova pede a sua contribuição. Porque ela não tem propaganda. Qualquer televisão ou outra que você acompanha, televisões seculares, né, elas vivem como? Com os patrocinadores, as propagandas. E não é barato, não. 30 segundos é uma nota. Então, como o Monsenhor Jonas, desde que começou a televisão, a rádio, ele colocou como propósito, né, não ter propaganda. Então,
Então, evidentemente, quem se beneficia disso é que tem que ajudar, né? E Papa Paulo VI dizia, eu gosto de repetir aquela frase de Paulo VI, aquele que coopera com a evangelização, ele tem os mesmos méritos do evangelizador. Então, você que ajuda a Canção Nova a se manter, tem os mesmos méritos diante de Deus daquele que está aqui evangelizando. Porque não adianta nada nós estarmos aqui se não puder mandar o sinal para o satélite, se não tiver manutenção. Entenderam? E aí forma-se, então, a igreja, essa comunidade viva, né? Conduzida pelo Espírito Santo, o corpo de Cristo funcionando, que mantém, então, essa evangelização que forma o reino de Deus através da igreja. E veja só, não é só Canção Nova, né? Sim. E eu estou falando também para a TV Nazaré, né? Ai, que bom. Afinal de contas, nós temos a nossa rede Nazaré de comunicação e vivemos também assim, na colaboração do povo. É uma das redes católicas de televisão. Nós temos televisão, rádio, jornal, portal de internet, atingimos a Amazônia, mas vivemos dessa forma, do povo que colabora conosco. Eu gosto de dizer que as pessoas é que são as nossas patrocinadoras, porque nós não temos propaganda. E por isso eu assino embaixo dessa sua palavra. Que beleza. Dom Humberto, continuando a conversa que nós estávamos tendo sobre a RCC, não é? Às vezes as pessoas dizem assim, mas tem muita gente estranha na RCC, tem uns meio, às vezes, né? Tem, Dom Humberto? Quando me dizem assim, tem muito doido na RCC, eu falo assim, porque é a igreja de mais portas abertas à renovação carismática, então entra de tudo, né? Mas tem muita gente boa, a maior parte é boa, viu? A maior parte é doida não. Olha, eu até digo, sabe, professor Felipe, que a renovação carismática tem sido uma fábrica de santos, de gente que quer levar a sério a vida cristã, pessoas que querem viver o evangelho. O que eu estou percebendo aqui nesse encontro nacional de formação, quanta gente quer conhecer mais, quer ler, quer estudar, quer inclusive estudar teologia, justamente para ter o fundamento daquilo que a renovação carismática tem que oferecer à igreja, porque é o lugar dela, né? Então, a renovação, para mim, é uma das preciosidades da vida da nossa igreja, graças a Deus. O Frei Cantalamessa, que o senhor conhece muito bem, né? É o pregador do Papa já desde João Paulo II, né? Acho que já está quase com 30 anos de... É um homem extraordinário. Eu me lembro que uma vez, num congresso lá em Rimini, na Itália, no congresso da RCC, ele disse assim, a renovação não é um movimento, é uma corrente de graça que atravessa a igreja. É isso mesmo? Essa expressão o Papa Francisco também está usando com muita força. Nós temos essa certeza de que é uma corrente de graça. Por quê? Nós temos as comunidades novas, a maior parte delas no mundo, a maior parte nasceu da renovação carismática católica, como é o caso da Canção Nova e tantas outras que temos no Brasil. Então, nasceu da experiência carismática. Essa corrente de graças, ela se manifesta nas comunidades, se manifesta nos grupos de oração e tem outras tantas manifestações que existem no mundo. Quem é o fundador? Bom, a ação é do Espírito Santo, mas não tem um fundador. A Comunidade Canção Nova tem um fundador, né? Mas a renovação enquanto tal não tem um fundador, mas ela é uma forma de estar abertos à ação do Espírito Santo. Eu usei uma expressão que acabou espalhando-se pelo mundo inteiro. Qual é o carisma da renovação carismática católica? O apostolado da efusão do Espírito Santo. A gente ficava com receio de usar a expressão efusão do Espírito Santo. Quando fomos para um encontro com o Papa, ele disse, é para falar sim de batismo no Espírito Santo. Então, apostolado do batismo com o Espírito Santo. O que é batismo com o Espírito Santo? É um novo sacramento? Explicando direitinho, né? Não, não é um novo sacramento. Eu dou a explicação do grande teólogo Karl Rahner. Ele dizia assim, todas as vezes
que a graça batismal emerge de uma forma nova na vida de uma pessoa, para atualizar a graça batismal, o Espírito Santo está dando de presente uma efusão. Então pode-se falar de batismo no Espírito Santo. Sim. Roberto, eu queria ligar a renovação com o Papa colocou agora o ano dos leigos, né? E a renovação é evidentemente um movimento de leigos, né? É difícil não usar a palavra movimento, mas uma ação de leigos, né? Começou com leigos lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil também. Claro, os padres entraram, muitos padres entraram, bispos também, mas a gente percebe que os grupos de oração, as comunidades de vida, são leigos, né? Qual é a correlação que tem que haver com esse mundo novo de leigos, com essa ação dos leigos que agora o Papa quer, né, fomentar esse ano? Veja só, eu hoje, na abertura do Encontro Nacional de Formação aqui na Canção Nova, a certa altura, quando entraram as bandeiras dos vários estados, eu de propósito fiquei para trás e ali só estavam leigos e leigas. E foi a oportunidade que tive para dizer: a matriz da renovação carismática católica é leiga, é a prática da teologia do laicato no Concílio Vaticano II. Portanto, é uma expressão da vocação batismal e da vocação nascida da crisma, desse apostolado da efusão do Espírito Santo. E aqui, o que eu via hoje? Mais de 13 mil pessoas, homens e mulheres, jovens e adultos, pessoas que estão na sua profissão, na sua família, no seu trabalho, na luta do dia a dia, e que são apóstolos e apóstolas nos grupos de oração. Isso aqui, a palavra do Evangelho, através desses homens e mulheres, chega ao Brasil inteiro. Hoje o novo presidente do ICRES, do Escritório Internacional da Renovação Carismática Católica, que está conosco, quando o Jim conversou comigo, ele disse assim: aqui é uma coisa impressionante, o Brasil tem uma graça especial com relação à renovação para ajudar o mundo, porque a vitalidade da renovação aqui no Brasil, ela tem algumas coisas muito importantes. Ele dizia a qualidade da formação e ele dizia a humildade. Eu fiquei tão feliz de poder dizer isso depois para a Kátia, presidente do nosso conselho, que ele dizia a qualidade, a formação, a espiritualidade aliada à humildade. E é isso que nós vemos aqui, esse povo lindo que se encontra nesses dias aqui. Deus sabe o esforço que essas pessoas fizeram com as passagens que são tão caras, gente saindo, não falta um recanto do Brasil, todos os recantos do Brasil estão aqui presentes. É impressionante isso. Não, tem gente que anda 2 dias de barco para pegar um avião, para pegar um ônibus, para chegar aqui. Então, pessoal lá da Amazônia. Isso para nós é muito significativo, é muito importante. Então, é uma forma dos leigos estarem presentes na igreja. Tem outras formas, é claro, mas é uma forma dos leigos estarem presentes na igreja e não só na igreja, estarem presentes no mundo, porque essas pessoas que estão aqui, todas elas têm a sua profissão, têm a responsabilidade de dar testemunho de Jesus Cristo, de viver os valores do Evangelho. Isso aqui a gente não pode escapar. Beleza. Norberto, eu queria fazer uma pergunta sobre... O senhor passou ano passado aí no Círio de Nazaré. Conta para nós o que é o Círio de Nazaré, porque está tão longe lá em Belém, o pessoal daqui do Sul às vezes não entende muito bem. 2 milhões de pessoas ali, né, carregando aquela corda ali. Explica um pouco como é que é isso. No ano passado, no domingo do Círio, chegamos a 2,5 milhões. 2,5 milhões? É impressionante isso aqui. Mas cabe isso na praça lá? É tudo espalhado pelas avenidas todas, quer dizer, 2,5 milhões no percurso todo. Sim. Né? O Círio de Nazaré, como começou o encontro da imagem, né, um caboclo que encontrou uma imagem, Plácido, nós estamos agora no Círio 222, 223, então todos os anos é essa experiência do Círio. Não tem jeito de ser de Belém e não tem jeito de ser paraense sem a devoção à Nossa Senhora, é impossível.
A nossa história está marcada pela devoção mariana. Sim. Isso aqui é fundamental. E o Círio tem toda uma história que não dá para descrever aqui, mas o que é que funciona no Círio? Basicamente, o núcleo dele é uma procissão no sábado, que sai de perto da Basílica de Nazaré e vai até a Catedral, levando a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, a imagem peregrina. No dia seguinte é o dia do Círio, uma missa cedinho, 5 horas, 5:30 da manhã, e depois a procissão do Círio. Só que os meios de comunicação às vezes falam mais da corda do que da devoção. É verdade. Qual é a origem da corda? Lá no século XIX as coisas eram com um carro de boi e tudo isso, e a procissão acontecia, e houve uma chuvarada muito forte, e ficaram atolados tanto o carro de boi quanto os bois. E aí foram pedir cordas para os barqueiros para ajudar a tirar. Daí para frente, a corda virou a proteção de Nossa Senhora. Mas o que é a corda? Eu tenho procurado ressignificar esses chamados ícones do Círio. O que é a corda? É parecido com aquela fitinha que a gente põe no pé da imagem para expressar o contato da gente com o sagrado, né? E é muito interessante isso. Eu li uma pregação do grande cardeal Martini, e Lembo del Mantello, quer dizer a orla do manto, e ele falava dessa devoção através da piedade popular, o desejo de contato com Jesus através das devoções religiosas, né? Então a corda para nós ela tem um significado muito grande de desejo de proximidade com Nosso Senhor. Conta apenas um fato. Antes do Círio, nós os bispos, eu e meus auxiliares, vamos a todas as casas penais, levando a imagem de Nossa Senhora, a imagem peregrina. Numa dessas casas penais, eu, diante de uma cela de prisão, um rapaz estava lá e disse assim: senhor bispo, eu estou para sair daqui, mas eu vou encontrar o senhor no Círio. Eu disse: espero encontrá-lo lá. No final do Círio eu fico num certo ponto em frente de um colégio, abençoando o povo que chega. Enquanto não passam os 2 milhões e tantas pessoas, eu não vou embora, né? Aspergindo o povo, né? De repente, no meio da multidão, aquele rapaz: eu não disse para o senhor que vinha cá? Aqui está um pedacinho da corda para o senhor. Era o sinal de proximidade, né? E para tantas pessoas o contato com o bispo acontece apenas naquela experiência ali do Círio de Nazaré. Eu não jogo isso fora por nada deste mundo. Só que as pessoas não pensam que o Círio não é só isso. A gente começa na sexta-feira, antes do segundo domingo de outubro. Nós temos uma procissão que dura 12 horas só, né? 12 horas. A gente passa com a imagem pelas ruas, percorrendo as paróquias, né? Começando de manhã na Basílica e vai até 8, 9 horas da noite, mas é de carro, né? E o povo, a gente passa por mais de 1 milhão de pessoas. E a imagem fica lá, da sexta para o sábado. Sábado de manhã a gente sai com a procissão rodoviária, vamos até um dos portos. Enquanto eu estou chegando com a imagem, o outro bispo está celebrando uma missa. Aí nós saímos com a procissão fluvial. Este ano eram cerca de 450 embarcações registradas, né? 2h30 de procissão até chegar ao centro de Belém, pela Baía do Guarajará, né? Chega no centro de Belém, a imagem é recebida com honras de chefe de Estado, né? Nossa Senhora tem título de marechal, é bonito, né? Recebida pelo prefeito. Aí nós começamos a moto-romaria. Logo em seguida, de moto, eram cerca de 15 mil motos este ano. A gente vai para a Basílica, onde tem a descida da imagem original que não sai da Basílica. Basílica repleta.
4h30 da tarde no sábado, uma missa no pátio de um colégio ali perto e a procissão chamada Transladação até a catedral. Termina 11h30 da noite. A gente vai descansar um pouquinho em casa, 5 horas na catedral para a missa e a procissão do Círio. Termina isso aqui, termina o Círio, começa a quinzena do Círio. Quinzena? Nós não temos novena antes, temos uma quinzena depois, é a colheita do Círio. Todo dia uma missa na Basílica. Se eu tiver 20 confessores, eu tenho confissão de 6 da manhã às 8 da noite. Cada dia da quinzena eu levo um bispo do Brasil para pregar. É uma verdadeira missão de 15 dias. Quando chega no sábado seguinte, aí de manhã tem a ciclo-romaria, bicicleta. De tarde tem a romaria da juventude, né? No domingo de manhã, a romaria das crianças. Primeiro ano que eu cheguei, falei assim, tem a romaria das crianças. Eu pensei, deve ser um pouquinho de crianças, né? Tinha 300 mil pessoas só, né? E daí por diante, a gente continua. Depois, no outro domingo, no outro sábado, tem a romaria dos corredores. Depois tem a romaria da festa da padroeira. Até a última segunda-feira, chama-se Recírio, quando a imagem sobe para o seu trono. E aí tem uma missa e a menor procissão do Círio, que são as 20 mil pessoas. Eu ia até fazer uma pergunta para o senhor, mas acho que o senhor já respondeu. Os papas sempre pediram, né, para esses grandes eventos, onde tem muito povo, aproveitar essa religiosidade popular e purificá-la, né? Então, o senhor já respondeu, por tudo que é feito aí no Círio, não é uma simples procissão, apenas uma missa, mas é todo um programa, né, desenvolvido. Isso realmente é maravilhoso. Eu noto, sabe, Dom Alberto, o senhor conhece, por exemplo, lá em Portugal, todo dia ali, Nossa Senhora de Fátima, 9 horas da noite, na meia, tem aquele terço ali, na Capelinha das Aparições, e depois aquela procissão maravilhosa das velas ali. E como o povo gosta, não é? Isso não deveria que no Brasil isso se repetir mais em outros lugares? Eu acho que cada lugar tem a sua característica. Cada povo tem as suas devoções. Nós temos uma sucessão de celebrações marianas impressionante, né? Dia de Nossa Senhora de Fátima fazemos uma procissão com 200 mil pessoas em Belém, né? Falou em Nossa Senhora, o povo vai para a rua. Vai para a rua. Ali não tem conversa, né? Certo? Não, Aparecida é que eu diga, né? Aparecida também, né? E é claro que eu não vou concorrer com a Aparecida, mas, né? Está muito longe, é a né? mesma, né? Até porque é a mesma, né? Certo? Nossa Senhora, sempre a mesma. Então, eu tenho essa grande alegria. Agora, cada lugar tem os seus costumes, né? Nós não temos grandes romarias durante o ano. Para a Basílica, ela funciona normalmente o ano inteiro, é claro, com suas devoções, com suas celebrações, mas temos um mundo de coisas, né? Nós fazemos em preparação ao Círio. Agora, no princípio do ano, já começam a preparar a partir desses temas que eu escolhi, em torno do Evangelho da Anunciação, são 15 temas. Nós fazemos um livro de peregrinações. Ano passado, nós visitamos cerca de 120 mil famílias, nesses encontros de evangelização. 120 mil? Então, fantástico. Daí por diante. A gente vê, Dom Alberto, que Nossa Senhora é esta chama que atrai, né? Lendo as aparições de Nossa Senhora, lá em Guadalupe, Fátima, a gente sempre nota uma coisa. Primeira coisa que ela pede para os videntes: eu quero uma capela, porque daqui eu vou distribuir as minhas graças. E acontece mesmo, né? Será que não falta um pouco de incentivo hoje? Que a gente vê hoje a religião também é muito combatida, né, Dom Alberto? Especialmente aqui no sul, sudeste, a gente vê aí, às vezes, esse nosso ocidente meio virando as costas para Deus, né? Será que aqui também nós não precisamos fortalecer um pouco mais esse chamado do povo para Deus através de Nossa Senhora, as capelas? Sem dúvida alguma. Eu digo que para nós, quer dizer, os títulos marianos, as igrejas, as paróquias, as devoções, a evangelização que se faz,
conduzidos que somos por Nossa Senhora, isso aqui tem um efeito impressionante, porque Nossa Senhora, ela entra pelo coração, né? Mãe, né? Ela é mãe, então ela resolve muitas coisas através do coração e conduz todo mundo a seu filho. Dom Alberto, agora mudando de assunto radicalmente, eu vi no seu histórico que o senhor é membro do Cor Unum. O que é isso? Uma instituição do Vaticano. Naquele histórico ainda está constando como membro do Cor Unum. O Cor Unum é um conselho para cuidar da dimensão da caridade da igreja. Só que agora foi criado um novo dicastério para a caridade e o desenvolvimento humano. Então todos esses conselhos estão sendo reorganizados, né? Então já Na reforma da Cúria que o Papa está fazendo. Esses conselhos estão sendo reorganizados, tanto que já há algum tempo que o Cor Unum não se reúne, mas eu tinha esse mandato de conselheiro, mas o objetivo é a caridade. Caridade no mundo inteiro. Vejam só, eu fui membro do conselho da Fundação Popular do Progresso, que está ligado também a essa dimensão da caridade. Teve um ano, quantas semanas tem no ano? 52 semanas. Através do Conselho Cor Unum, através de outras entidades, a igreja tinha ido ao encontro de cerca de 70 situações de urgência e emergência no mundo. Calamidades, etc. Calamidades e tudo isso, mais do que uma por semana. Então, só para a gente entender até onde chega a presença da caridade do Papa, a caridade da igreja. É impressionante isso. Daí você entende quando se faz aquela coleta chamada do Óbolo de São Pedro. Dia de São Pedro, né? Toda essa coleta é colocada nas mãos do Papa. Chama a caridade do Papa. E distribuída com essas entidades para as várias necessidades da caridade pelo mundo inteiro. É impressionante como a igreja é presente nesse sentido da caridade. O senhor ainda é conselheiro do Pontifício Conselho para os Leigos, do Vaticano? Não, eu sou em nome da Santa Sé, então em nome do novo dicastério para os leigos, eu sou o assistente das comunidades novas. Né? Certo. Beleza. Dom Alberto, o senhor foi professor também de teologia na Universidade Católica de Minas Gerais, né? Como é que o senhor vê a liturgia hoje na igreja? Depois do Concílio Vaticano II, da renovação, houve aqueles abusos que os papas tiveram que corrigir um pouco, né? Hoje. Talvez eu dê uma resposta contando uma coisa na qual eu trabalho atualmente. A CNBB tem a Comissão Episcopal para os Textos Litúrgicos e eu sou um dos membros dessa comissão. Nós estamos trabalhando para traduzir o missal. Nós temos os peritos que traduzem e nós temos 5 bispos. Só para vocês entenderem, nós às vezes temos que refazer a tradução e não passamos para frente sem votar parágrafo por parágrafo. É muito sério o missal, né? Como a gente é sério nisso aqui. Num dos trabalhos, um dos bispos disse assim, olha, se o pessoal pensasse com que seriedade nós fazemos essas traduções, ninguém ficaria inventando modas na liturgia, né? É impressionante a seriedade, porque se eu traduzo errado uma oração, eu posso colocar uma heresia. Sim. Então nós temos muito cuidado com isso. Nós somos 5 bispos, nos reunimos algumas vezes por ano para rever. Depois do nosso trabalho de votação parágrafo por parágrafo, tem que ir para a Assembleia Geral da CNBB, só depois que vai para Roma para a aprovação final. Dom Alberto, o original ficou pronto quando? O original é em latim? Em latim. A terceira edição típica, não tenho presente agora. Mas já tem mais ou menos quantos anos? Já tem mais de 10 anos. Só que a Santa Sé determinou que cada país refizesse a tradução, né? Então, até que se fizesse a composição das comissões de tradução e os peritos começassem a trabalhar,
nós já estamos terminando as missas, diversas circunstâncias, quer dizer, o finalzinho do missal. Eu calculo que para a publicação nós precisamos pelo menos de mais uns 2 anos. Né? Muito bem, vamos para mais um intervalo, mas daqui a pouco tem muita coisa boa ainda para a gente conversar aqui com o Dom Alberto. Espere aí, a gente volta daqui a pouquinho. Muito bem, estamos já de volta para o último bloco do nosso programa e eu preciso dar aqui alguns avisos que na verdade eu devia ter dado já no outro intervalo, mas eu pulei. Mas tudo bem, vamos aqui, Campanha do Ouro. Todo mundo sabe que a Canção Nova construiu o belíssimo Santuário do Pai das Misericórdias com a ajuda de doação de ouro. Quantas pessoas chegavam aqui, doavam ali, eu vi várias viúvas, sabe, Dom Alberto, que ficaram viúvas, pegavam a aliança, né, dela, do esposo, que a gente sabe que a morte extingue o matrimônio, né, e doavam para, né, eu vi muitas coisas desse tipo. Então, essa campanha continua por quê? Porque o santuário, ele é enorme e a manutenção dele é muito cara, luzes, a parte toda de som. Então, a Canção Nova pede que quem queira doar algum ouro, né, joias, coisas que não usa mais, doa, que vai ser para o benefício do santuário. Todas as atividades do santuário, né, que é tudo para evangelização do mesmo jeito, ok? Então, é a chamada campanha do ouro. E aí você tem os endereços da Canção Nova, pelo telefone 12 31 86 2600, tem também aí o site cançãonova.com, que você pode ter as informações. Outra coisa, quem quer fazer uma doação para a Canção Nova, seja aí no seu boleto bancário ou não, você pode fazer também a sua transferência bancária, né? Pelo site, né, da evangelização da Canção Nova, você encontra aí todas as contas bancárias da Canção Nova. Então, se você entrar lá no clube.cançãonova.com, clube.cançãonova, você tem todas as contas bancárias de vários bancos. Você pode escolher, olha, eu quero fazer uma doação para a Canção Nova, vai lá e pega o comprovante, manda para a Canção Nova para registrar aqui na sua ficha. Você está cadastrado aqui como... E olha, eu quero lembrar que há uma programação de missas aqui, sempre por intenção daqueles que contribuem com a evangelização na Canção Nova, ok? Muito bem. E outra coisa que eu quero lembrar aqui é que teremos um acampamento de cura e libertação de 20 a 22 de abril. Está longe aí, para você poder preparar caravana, etc., reservar lugar aqui em hotéis, etc. Então, 20 a 22, o acampamento de cura e libertação com o tema Abrirei os vossos túmulos e vos farei sair dele. É uma citação de Ezequiel 37:12. Okay? O evento será a oportunidade, né, de muita gente viver aqui essa experiência. Vamos ter aqui, se Deus quiser, o padre Marlon Múrcio, que se dedica muito a esse ministério de cura e libertação, Ricardo Ida, irmã Maria Eunice, gente que está acostumado com esse tipo de trabalho, ok? Informações, você pode entrar lá, eventos.cançãonova.com. Qualquer evento da Canção Nova que você quiser saber, o que está acontecendo, entra lá na internet, eventos.cançãonova.com, tem tudo ali, a programação, ou pelo telefone que eu já citei, o 12 31 86 2600. Mais uma coisinha, né? Toda a programação da Canção Nova que você quiser assistir de graça, programação que já passou, é só você entrar lá no YouTube, né? youtube.play Canção Nova, youtube.play Canção Nova, de graça, não é um aplicativo que você precisa pagar, você assiste qualquer programa que já foi ao ar pela Canção Nova, ok? Muito bem. Eu quero aqui também colocar o nome da cidade de vocês, Dom Alberto, peço licença, porque é pelo menos um pequeno carinho que a gente faz com esse povo que vem de longe aqui, né? Não dá para dizer o nome de todo mundo, pelo menos as cidades. E aí eu vou dizer a cidade, você levanta a mão e os câmeras vão mostrá-los, ok? Tem uma caravana da Arquidiocese de Florianópolis, Santa Catarina, está aí, olha aí, bastante gente. Serra do Salitre, Minas Gerais, Contagem, Minas Gerais, Santa Bárbara do Oeste, São Paulo, Paraguaçu, Minas Gerais,
Diocese Guaxupé, Paróquia Nossa Senhora do Carmo, acho que é isso mesmo. Guaxupé, Minas Gerais. Depois Campo Limpo, São Paulo, São José dos Campos, São Paulo, Russas, no Ceará, Feira de Santana, na Bahia, Joinville, Santa Catarina, Vila Velha, Espírito Santo, Mossoró, Rio Grande do Norte, São Paulo, capital, Torres, Rio Grande do Sul, Cachoeira Paulista, São Paulo, Balneário Camboriú, Santa Catarina, Quixabá, Pernambuco, Chapecó, Rio Grande do Sul, São Sebastião da Grama, São Paulo, Itabaianinha, Sergipe, Aracaju, Sergipe, Rio de Janeiro, capital, Três Cachoeiras, Rio Grande do Sul, Capão da Canoa, Rio Grande do Sul, Reserva, acho que é Pará, Tijucas do Sul, acho que é Pará, São José dos Pinhais, é Pará, é isso mesmo? Não, Paraná. Paraná, toquei. É aqui a letra também. Então também Tijucas é Paraná e Reserva também Paraná, certo? Muito bem, sejam bem-vindos à Canção Nova, sejam bem-vindos ao ENF, sejam bem-vindos aqui à nossa Escola da Fé. Dom Alberto, tem aqui umas perguntinhas que chegaram, vou fazer para o Dom Alberto. Uma pergunta da Fabiana Araújo. Dom Alberto, como descobrir nossa vocação? Ele já colocou alguma coisa, né? Como Deus pode manifestá-la em nós? Quer colocar mais alguma coisinha? Deus não força ninguém, Deus propõe. Né? Não impõe, né? Então, Ele não impõe. E você tem que descobrir aquilo que Ele manifesta como sinais na sua vida. E assim, você pode ver uma necessidade de uma comunidade paroquial que se traduz em um apelo para você. Existem situações sociais que a pessoa participa e aí se sente tocada para dar uma resposta a Deus. O discernimento, a retidão de intenção, você querer as coisas com seriedade, com dignidade, uma boa direção espiritual, mais do que tudo uma vida de oração. E é interessante que o espaço mais bonito para você descobrir a própria vocação é a comunidade de igreja, onde você vive, onde você participa da igreja. Ali você vai encontrando os serviços que pode prestar, as coisas que pode fazer, aquilo que mostra o agrado que Deus provoca no seu coração. André Luiz de Paraguaçu, Minas Gerais. Gostaria de saber, entender sobre a resistência de alguns padres em não permitir que a renovação carismática assuma a sua identidade dentro da paróquia. Muita paciência, muita oração, muita calma, né? Como agir com esses padres? Obedecer. Eu não posso forçar nada. Eu tenho visto pessoas que obedecem aquilo que o padre diz e depois essas resistências caem. Porque quando a gente obedece, você coloca o próprio padre no sobrenatural. E aí ele vai entendendo que a gente não é bicho não, né? Que os carismáticos não são tão doidos assim não. Né? Que eles rezam de verdade, né? E que levam a sério o evangelho e dão testemunho de Jesus. Isso é o mais importante. A gente ganha pelo testemunho. Eu me lembro uma frase, onde foi dia de São Francisco de Sales, né? Eu gosto muito de São Francisco de Sales, doutor da igreja, foi inspirador de Dom Bosco, né? São Francisco de Sales dizia, o que você não conseguir mudar por amor, não tem de outro jeito, não vai dar certo. Exatamente. Não dá certo. E é São Francisco de Sales que diz que quando a gente quer pegar uma mosca, a gente não bota um prato de vinagre, mas um prato de mel, né? Não adianta bater e xingar. Qualquer pessoa é acolhida pelo carinho, pela caridade. Beleza. Dom Alberto, outra pergunta aqui, do Cássio Machado. Como é a sequência litúrgica dos evangelhos dominicais da Quaresma? Quais as práticas a fazer durante esse período? Bom, o senhor mais ou menos já colocou, né? Eu acho que eu já coloquei, né, que é importante a gente entender isso. Eu falo só o que está aqui no Retiro Popular neste ano. Às quartas-feiras, nós apresentamos os evangelhos. Primeiro domingo da Quaresma deste ano é Jesus no deserto, vencendo as tentações. No segundo domingo é o evangelho da transfiguração. No terceiro domingo é Jesus que purifica o templo. No quarto domingo
é Nosso Senhor dialogando com Nicodemos, a conversa sobre a vida nova. Então, é muito importante entender, e na quinta semana, aqueles gregos que querem falar com Jesus, né? E ele diz, o grão de trigo, se cai na terra e não morre, não produz fruto. Então, essa é a sequência dos 5 domingos da quaresma neste ano, que é chamado o ano B, o ano de São Marcos. E assim, essa sequência, ela serve para recordar o batismo, renovar o batismo e fazer penitência, buscar uma vida nova. Beleza. Mais uma pergunta aqui, depois eu quero entrar também em outra coisa. Uma pessoa que pediu para não ser identificada, mas ela faz a seguinte pergunta: a pessoa que faz jejum completo, penitências, não ingere carne, mas não consegue segurar a língua e falar mal do próximo, como é que fica? Né? Como melhorar esse comportamento na quaresma? A pessoa mesmo já está falando, né? Já está dizendo, né? Precisa fazer as duas coisas. Você pode fazer algumas formas de mortificação, de penitência, mas tem que mortificar a língua, né? São Tiago que fala que é igual uma espada a língua, né? A gente precisa ter cuidado, fazer o jejum da língua, né? É uma boa coisa. Já pensaram uma quaresma inteira sem falar mal dos outros? Olha, vai ser uma beleza, a gente vai ajudar o mundo a ficar melhor, né? Então, como fazer? Muita oração e exercício de penitência, exercício desse jejum, de outras coisas que não sejam somente os alimentos. E uma confissão também ajuda, né, dona? Bom, não tem dúvida alguma, né? É só seguir o retiro popular, que a certa altura está mandando confessar. Verdade. Tem aquela história antiga, né? Mas é interessante, né? A pessoa que foi confessar e falou para o padre: olha, eu falei mal da vizinha e tal, não sei o que, tá bom, vou te dar penitência. Pega as penas da galinha e solta lá em cima. Felipe Neri, né? Felipe Neri, né? Aí depois mandou pegar as penas que o vento levou. Não pega mais. Quer dizer, a Bíblia tem uma palavra bonita, né? Mas que 3 coisas não retornam, né? A flecha lançada, a palavra dita e tem mais uma coisa. Não volta mais, né? Não volta mais. Não volta mais. Falou mal, é difícil trazer de volta. Muita gente experimenta isso hoje quando bota tanta bobagem nas redes sociais. Ixi, né? E aí é uma coisa. Depois acabou, né? Soltou na rede, né? E às vezes a gente prejudica as pessoas. Né? Às vezes é calúnia. Quanto mal está sendo feito através das redes sociais. Meu Deus do céu, que coisa triste. As famosas escandalosa. Fake news, né? Fake Notícias news. Falsas. Aliás, o Papa publicou ontem a mensagem para o Dia Mundial das Comunicações. E o assunto é esse, as fake news. E ele falou uma coisa interessante, que a primeira fake news foi a que o demônio fez com Eva. Foi a primeira mentira. Primeira mentira, né? Foi o que o demônio fez com Eva. O Papa, ele tem umas tiradas muito boas. Falando nele, Dona, está escrito aqui para a gente conversar um pouquinho. O senhor conheceu ele já antes de ser Papa, né? Eu estava na conferência de Aparecida e o Papa era o coordenador da comissão de redação, né? Ele deve ter recebido muito escrito meu, porque eu passava a madrugada fazendo as emendas, sabe? Mandando emendas, a gente mandava por internet, de manhã cedo eu protocolava lá para garantir que a emenda fosse aceita, né? Então, mas não tive muita conversa pessoal com ele. Quer dizer, eu me encontrei com ele já várias vezes depois de Papa, né? E sempre uma experiência muito bonita. Ele toma iniciativas que parecem pequenas, no encontro das comunidades novas, lá na Sala Paulo VI. Cabia a mim apresentar ao Papa o público que ali se encontrava. Então, eu preparei uma coisa breve, uma meia página, li para o Santo Padre e disse assim: aqui estão essas pessoas, etc. E é prática que a gente vá pedir a bênção do Papa, né? Ele faz coisas assim que parecem tão simples. Ele não esperou que eu chegasse sentado, ele veio ao meu encontro para me abraçar. E dessas ele faz muitas. Uma reunião com ele, quando ele me confirmou como assistente das comunidades novas, nós chegamos, eram umas 10 pessoas na reunião, e todo mundo assim, esperando como é que ia ficar, né? Ele mandou a gente ficar em círculo, se assentou
me colocou ao lado dele, né? Uma pastinha com a pauta da reunião, ele pôs no chão, aí o secretário fica doido lá para saber onde é que vai guardar aquela pasta, e ele com uma espontaneidade fora do comum, com uma liberdade, imediatamente ele coloca as pessoas à vontade, né? E isso aqui faz muito bem, né? Então, é uma figura impressionante, única, né? Deus tem o Papa certo para cada época. Dom Alberto, o jeito dele novo é um Papa diferente. Os outros papas todos fizeram todos os discursos lendo, né? Papas europeus, tem mais ele latino-americano, né? Mais diferente mesmo, né? Mas as colocações dele, especialmente assim, de improviso, têm dado margem aí a pessoas que, no meu modo de ver, interpretam errado o que ele quer fazer ou o que ele quer dizer. Isso vai para a mídia, faz um barulho danado, né? Ele fez aquele casamento no avião. Aquilo já deu barulho. Ah, mas então eu pedi para o meu bispo para fazer meu casamento fora da igreja, o bispo não deixou, o papo está casando gente no avião. Como é que fica isso? Se isso pega, vai dar um problema danado. Certo? Eu já bolei a resposta. Se alguém me pedir para fazer um casamento no avião, peça licença ao Papa que eu faço. Mas mesmo essas porque eu estou vendo umas coisas muito desagradáveis, gente na internet batendo nele. Muito. Quer dizer, até que de uma ponto, forma desrespeitosa. até que ponto, Alberto, a gente pode, vamos dizer assim, criticar com delicadeza alguma colocação de um bispo, de um papa, até, sabe, eu acho que o povo está precisando ouvir isso. Eu vejo que ao Papa se respeita, se obedece, mas antes de tudo se ama. Perfeito. Eu quero desafiar quem quer que seja que o Papa tenha ensinado alguma coisa contra a doutrina. Concordo plenamente. Quer dizer, até porque tem a assistência do Espírito Santo, né? Então ele é fidelíssimo em termos de doutrina, ele é fidelíssimo. Agora ele está abrindo uma perspectiva que às vezes assusta as pessoas. Vamos lá ver a situação das pessoas, vamos ser misericordiosos, né? E ser misericordioso não é dizer, olha, o que você fez estava certo. Não, erro é erro. Mas a pessoa é maior do que o erro cometido. Então, às vezes, as pessoas se colocam numa posição de julgamento que não é adequada. Agora, o que é bonito é que ele, com os seus gestos, com a sua disposição, ele acaba furando todas essas críticas, porque ele vai na linha da misericórdia e da caridade. Isso me impressiona positivamente, né? Uma coisa que acontece quando alguém é eleito Papa, né? Na época que Paulo VI foi eleito, um certo bispo aqui do Brasil, e um padre da diocese dele, esse padre me contou depois, e um padre perguntou, o que o senhor achou da eleição do Papa? Ele disse, não era o meu candidato, mas é o meu Papa. Bonito isso, né? Certo? É o escolhido pelo Espírito Santo. É o escolhido pelo Espírito Santo. É mais importante. E não dá para a gente ter dúvidas disso. Não dá para ter dúvida, tanto o bem que o Papa tem feito, não dá para ter dúvida. Agora as pessoas ficam discutindo por uma palavrinha, um gesto, e daí por diante, mas o Papa não está ensinando coisas erradas, de jeito nenhum. Não. E me impressiona, primeiro a coragem dele, né? Um homem que chega no Rio de Janeiro, abre a porta do carro, baixa o vidro, os seguranças ficaram morrendo de medo de alguma coisa acontecer. E ele diz, não, ninguém morre antes da hora, não, fique sossegado. Corajoso. Segundo, a disposição dele, essa viagem ao Chile agora, ele com 81 anos de idade, cumpriu uma agenda pesadíssima. Do Chile foi para o Peru. Em 6 dias ele foi do outro lado do mundo e voltou. Ele parece que pegou 7, 8 voos. A gente sabe que não é fácil, né? Quer dizer, a gente tem que respeitar essa situação. E, aliás, ele foi uma viagem difícil, né, Dom Alberto? Aliás, o Chile desafiadora. Resistências ali, não contra ele diretamente, mas com as questões ali mal resolvidas. Dom Alberto, estamos aí chegando no final do programa. Eu queria colocar um último tema aqui, ver o tempo que dá, a questão da paternidade. O mundo cada vez menos quer menos filhos. Bento XVI
uma das últimas encíclicas dele colocou o seguinte: uma nação sem filhos é uma nação sem futuro. O Brasil está indo para aí também, né? Vários países da Europa agora estão estimulando, né? Tem países que estão aumentando o salário de família para quem tiver terceiro filho já, né? Para ver se anima a ter filho, né? Quer dizer, é a desvalorização da vida. Só que isso terá um preço, não é? Isso vai ter um preço. Porque quando as famílias não querem ter filhos, os casais não querem ter filhos, então vão viver somente um olhando para o outro, né? Depois cansa, né? Por isso que os casamentos também não duram, né? Porque a vida matrimonial não foi feita para um olhar para o outro, olhar juntos na mesma direção. E dar vida, gerar filhos é um sinal importante. Agora, infelizmente, o Brasil quer se modernizar, então há áreas no Brasil hoje que mais de 50% das mulheres já estão esterilizadas, né? Depois paga terrivelmente, né? Já vimos aí casos terríveis, sofridos, doloridos, né? De pessoas com filho único e depois o filho morre num acidente, né? São coisas muito terríveis. Eu acho que cabe a nós fazer a propaganda da vida. Eu me recordo quando eu cheguei no Tocantins, em 1996, uma população indígena de 1.800 índios. E nas primeiras reuniões que eu fiz com eles, eu disse para eles: vocês têm duas fraquezas. Primeiro, a divisão. E aí vem os políticos que aproveitam, sobretudo na época de eleição, a divisão entre vocês. Segundo problema que vocês têm é que vocês estão diminuindo o número de filhos. Porque as parteiras foram morrendo e as mulheres iam dar à luz nas maternidades, nas cidades próximas. E vários médicos andaram fazendo, espero que isso não aconteça, mas naquela época nós identificamos, esterilizavam as mulheres, às vezes sem elas saberem. Eu disse: se vocês pararem de ter filhos, vocês vão morrer. Acaba, né? Acaba tudo, né? E já eram poucos. Aí comecei a campanha da natalidade dos índios, né? Quando eu saí de lá, 14 anos depois, de 1.800, eles tinham pulado para 3.000, né? Quer dizer, o bispo foi responsável, né? Sem nunca gerar um filho na carne, mas acho que eu ajudei, né? A fazer a propaganda para ter filho, né? Graças a Deus. E nós estamos vivendo também aí o problema do avanço dos muçulmanos no Ocidente. Já estamos no final do programa, não dá mais para conversar, mas todo mundo sabe que os muçulmanos têm muitos filhos, e na Europa, e a Europa que não tem filhos, né? Eu fiquei hospedado em Colônia, na Jornada Mundial da Juventude, num bairro de muçulmanos. Mas a família que me hospedou era uma família católica, uma família muito séria. Mas naquela rua ali, o casal me dizia assim: olha, cada casal cristão, católico ou não, tem um filho, 2 no máximo. Cada família muçulmana, 9, 10 filhos. Né? Então, em muito pouco tempo, a população vai ser toda vai ser muçulmana, de origem turca e muçulmana. Né? Dom Alberto, infelizmente nosso tempo se esgotou. Eu queria que terminasse o programa dando a bênção para o nosso povo, nosso Brasil aí, que haja esperança nesse ano difícil de eleições e tudo mais. Com muita alegria, quero abençoar o seu programa. Amém. E faz tanto bem para tanta gente por esse Brasil afora. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado, Dom Alberto. Quando você vier aqui por São Paulo, vem aqui ao nosso programa, temos tanta coisa para conversar. Obrigado a vocês que vieram participar aqui até agora, aí, mal acomodados aí, né? A gente sabe disso. Mas é uma alegria recebê-los aqui. Voltem sempre e até o próximo programa, se Deus quiser. Muito obrigado.
tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.